Na aula passada, nós vimos integral por substituição no final, né? A gente analisou a integral como área e depois a gente resolveu na força bruta algumas por substituição. Força bruta eu digo que é um pouco mais difícil. Vamos resolver essa daqui, porque essa aqui certamente não tem em nenhuma tabela. O que eu chego mais perto de algo tabelado disso aqui é a integral de 1 sobre 1 mais, eu vou substituir aqui por u, tá? U ao quadrado de u. Essa integral aqui é arco cuja tangente dá x, mais c. Sempre é mais c. Eu não tenho x ao quadrado, né? E eu não posso dizer que isso aqui é igual a u, porque é o u inteiro que tem que ser ao quadrado. Então, eu escrevo dessa forma. Agora ficou mais fácil, né? Porque eu chamo tudo isso aqui de u. Se você sabe que u é igual a raiz de 3x, você sabe que a derivada de u com relação a x é a raiz de 3, né? E, finalmente, você substitui dx por du sobre a raiz de 3. Né? Isso lá naquela integral. Então, você vai ficar com integral de dx, que é du sobre raiz de 3, sobre 1 mais 1 ao quadrado. Essa raiz de 3 você joga para fora. 1 sobre raiz de 3, integral de 1 sobre 1 mais 1 ao quadrado. Poderia ter deixado du, né? Vou colocar du aqui. Agora, esta integral você sabe quanto que vale. Essa é o arco tangente, né? Então, 1 sobre raiz de 3, que multiplica arco cuja tangente dá u, lembrando que u é a raiz de 3 vezes x, mais c. Não precisa passar esse multiplicando c, deixa mais c, é constante. Foi mais fácil do que a gente pensava, né? Até parecia mais difícil. Vamos ao exemplo 6. O exemplo 6 está colocado aqui abaixo. Vamos resolver ele aqui em cima. Essa integral é uma integral de uma soma. A primeira coisa que eu faço, né? Não sou bobo nem nada. Separo. Então, o quadrado de π vezes x dx. Aqui eu posso me dar muito mal nesse trecho de cá, ó, porque eu faço x na menos 1, e aí o mamutinho vai achar que é x dá 0 dividido por 0. É claro que isso aqui é um verdadeiro absurdo. Você tem que ir lá nas tabelinhas e você vai descobrir que esse 1 sobre x aqui é ln de x, tá? Então, esse pedacinho aqui vai ser ln do módulo de x, mais c, tá? Mas o mais c eu vou deixar para o final. Lembre-se que a derivada do ln é 1, né? É a derivada desse, dividido, que é 1, né? Dividido por ele. Ou a derivada do ln de x é 1 sobre x e ponto final. Né? A integral da secante ao quadrado de u. Eu tenho a impressão que a derivada da tangente de u, né? Que d mais feio, de u, era igual a secante ao quadrado de u. Então, obviamente, que aqui vai dar tangente. Né? A única coisa é que eu vou ter que dizer que u igual a π vezes x. Du dx igual a π. E fazendo com que dx seja igual a du dividido por π. Logo, aqui vai ficar mais integral de secante ao quadrado de u vezes du sobre π. Ficou meio feio, mas é o que deu. ln de u mais integral de secante ao quadrado, né? 1 sobre π eu já passo para fora. Integral de secante ao quadrado de u vai ser tangente de u. Então, eu escrevo aqui, ó, tangente de πx, né? E o mais c para terminar aqui. Se você quiser depois dar uma olhadinha em casa, aí está resolvido bem devagarinho. Calcule, essa aqui também eu não tenho em nenhuma tabela, a integral de seno ao quadrado vezes cosseno de x.
Eu penso que se eu derivar eu vou ter que chamar esse seno de x de u. Eu acho que isso vai me facilitar, porque a derivada do seno dá o cosseno e que eu vou poder cortar isso aqui fora. Eu acho, tá? Então, eu vou fazer a integral de u ao quadrado vezes cosseno de x dx. Só que tem que ser ou tudo u ou tudo x. Se u é seno de x, o du de x é igual a cosseno de x, e o dx vai ser du sobre cosseno de x. Esse dx eu vou jogar lá dentro daquele dx, e eu vou ficar aqui no cantinho com integral de u ao quadrado vezes o cosseno de x, que eu quero cortar, vezes o dx, que agora é du dividido por cosseno de x. Que alegria, né? Corta esse com esse e agora ficou moleza. Vai ficar u ao cubo sobre 3, mais c, obviamente, né? Que é igual a, sendo u igual a seno de x, aqui, né? Vai ficar seno ao cubo de x sobre 3 mais c. Olha, essa substituição é espetacular. Ela facilita bastante. Você só tem que se cuidar para você fazer uma substituição aqui, ó, que derivada você possa cortar alguma coisa que está ali. Senão não faz o menor sentido, né? Só substituir e ainda terminar com duas variáveis. Esta aqui agora, integral, vou copiar ela, integral de e na raiz de x dividido por raiz de x dx. E eu fico meio vendido, né? O que eu vou substituir aqui? O que é que derivado eu vou cortar? Existe uma regra, né, chamada aqui, ó, Li-A-T. Lembre desse nome aqui, ó. Então, isso que quer dizer logaritmo, né? Essa primeira. A última quer dizer exponencial. E as do meio a gente vai ter que puxar a criatividade. Esse I, não me lembro mais o que é. Esse é de algébrica. Esse T, sabe Deus, né? Também não estou lembrado mais. Mas essa é uma regrinha que a gente usa para substituição. O exponencial é a última coisa que eu vou substituir. Tá? O logaritmo é a primeira e o exponencial é a última coisa. Bom, se é a última coisa, então eu vou pegar o algébrico aqui, que é a raiz, né? Tem duas raízes aqui, ó. Tem uma raiz aqui e uma raiz aqui. Então, eu vou dizer, vou tentar, né? U igual a raiz de x. Se eu fizer essa substituição, eu vou ficar com integral até de uma coisa bonitinha. De E na U dividido por U. Dx que eu vou ter que substituir ali. Talvez eu me lasque todo, mas é o que eu imagino fazer. Du dx é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Eu sei de cor já essa derivada, acho que vocês já sabem também. Qualquer coisa faz x dar 1 meio. Aí você vai ficar com integral de E na U sobre U vezes dx. dx é du vezes 2 vezes raiz de x. E aí você se lascou mesmo. Por quê? Porque você tem x e u. Mas, para nossa sorte, nós podemos substituir essa raiz de x por u. Então, porque u igual a raiz de x, nós dissemos isso. Então, vou ficar com E na u sobre u vezes du vezes 2 vezes u. Agora eu tenho tudo só em função de u. Esse 2 aqui eu posso jogar para fora e esse u eu ainda corto com esse u. Agora eu tenho duas vezes a integral
de E na U vezes du. Quer alegria maior do que integrar E na U? A derivada de E na U é E na U, a integral é a mesma coisa. Então, eu vou ficar com 2 vezes E na U mais C. 2 vezes E na raiz de x mais C. Né? E essa é a resposta. Então, lembre-se desse LIAT. Tá? Eu, sinceramente, eu vou ter que me lembrar o que é isso aqui, ou se é inverso, o que é esse I. Esse A é algébrica, esse T também eu não me lembro mais o que significa esse T, mas uma pesquisinha aí no Google vocês já descobrem. Esta integral aqui parece bem cabeluda. Vou aqui também escrever o LIAT. Não tem logaritmo, não tem exponencial, né? Tem uma raiz aqui. Bom, o que eu vejo é que aqui tem um T na quarta e aqui eu tenho um T na quinta, aqui dentro da raiz. Então, se eu derivar esse T na quinta, ele vai virar um T na quarta que vai poder cortar com aquele. Aqui eu acho já que eu sei a solução. U igual a 3 menos 5T na quinta. du dx é igual a menos 25T na quarta. E agora eu vou fazer aquela integral. Integral dt na quarta vezes a raiz cúbica. Maravilha, raiz cúbica, né? Raiz cúbica du vezes dt. Não é dx, né, seu Ângelo? Aqui é dt, né? Vezes dt. dt é igual a du dividido por menos 25 vezes t na quarta. Agora você vai cortar esse aqui com esse aqui. Isso aqui vai dar menos 1 sobre 25 vezes a integral de raiz cúbica de u. Eu vou colocar 1 na 1/3 vezes du. Isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre 25 vezes 1/3 mais 1, né, que soma 1. 1/3 mais 3/3, isso é 4/3 vezes u na 4/3, né, dividido por 4/3. Né? O mais c eu não vou colocar ainda, que é igual, o 3 passa para cima, vai ficar menos 3, 4 vezes 25 vai dar 100, vezes u na 4/3, bom, u na 4/3, u era aquele capetinho aqui, né? Então, vezes 3 menos 5t ao cubo na 4/3, mais uma constante. E terminou. Então, vamos mais uma. Estamos só fazendo substituição, né? De novo, aqui eu vou escrever LIAT aqui do lado, né? LIAT. Exponencial é a última. Então, mas tem logaritmo, algébrica, tem a raiz. Né? O que talvez eu fizesse, chamar tudo isso aqui de u? Até poderia tentar, né, para fazer uma coisa bem diferente. Né? Que tal eu dar uma mamuteada aqui, ó, e eu vou chamar tudo isso aqui de u. Tá? Então, eu vou dizer que u igual a 1 menos e elevado na 2x. Começar, talvez até errado, por que não? É muito fácil, você vem aqui e olha, eu vou fazer u igual a e na x. Não, né? Imagine que você chame esse cara aqui de u. Pode ser uma outra saída. du dx é igual a, esse dá 0, menos, aqui você sabe que se você fizer a derivada pela regra da cadeia, né, vai dar menos 2e na 2x, né? Porque a derivada desse cara, né, é ele mesmo, né, vezes a derivada desse aqui, pela regra da cadeia. Então, daqui você tira aqui dx é igual a du sobre menos 2e na 2x. Agora eu vou substituir na integral, né? Integral de e na x. O problema é que um é na x e outro é na 2x, né? Aí que judiou. Dividido por u.
raiz de u, né, que a gente chamou só o que está dentro da raiz de u, vezes dx, que é du sobre menos 2e na 2x. E aqui eu me lasquei, porque eu não posso cortar esse e na 2x com aquele e na x, né? O máximo que eu posso fazer é colocar em evidência, daí lá em cima eu vou ficar com e na x menos 2x. E na menos x. Daí eu vou ficar com e na menos x. E na menos x, mas daí vai ficar com x e u. Não, isso aí não vai dar certo. Essa substituição, infelizmente, nós não seríamos felizes com ela, né? Nós vamos ter que tentar outra, tá? E aí você vai dizer, mas Ângelo, eu segui o Liatte, né? Sim, você não tentou o E, né? E por que nós deveríamos tentar o E? Porque existe uma integral lá na tabelinha assim, ó, u dividido por raiz de 1 menos u ao quadrado de u. Eu só não me lembro de cor quanto que ela dá, né? Eu vou ter que dar uma olhadinha lá nas tabelinhas, mas eu vou copiar ela aqui debaixo, né? Eu já coloquei ela aqui embaixo, né? Ela é o arco seno de u, né? Então, já vou colocar ela aqui. Eu vou tentar transformar esta nesta daqui e tá na cara para mim que é só chamar e na x de u. Então, eu vou ficar com integral de u dividido por raiz quadrado de 1 menos u ao quadrado vezes o dx. Eu não sei quanto que é o dx ainda, né? Eu sei que u igual a e na x. Então, du dx é igual a e na x e, obviamente, eu vou ter aqui o dx como du dividido por e na x. Aqui eu escrevo du dividido por e na x. Daí você vai dizer, mas aqui eu tenho x e u. Só que aqui eu tenho uma graça muito boa. E na x igual a u, eu vou poder cortar esse com esse. Isso aqui estava errado aqui, ó. Isso aqui estava errado, tá? Isso aqui estava errado porque aqui ainda vai ter um sobre u. Tá? E é essa integral aqui que é o arco seno. A outra é outro valor, tá? É outro valor. Mas, como nós temos ela já ali, nós sabemos agora que a integral de du sobre raiz de 1 menos u ao quadrado é o arco seno. Então, é igual a seno, arco seno de u, né? Sendo que u é e na x mais uma constante. Tá? Também tem lá nas tabelas uma integral que aqui é u. Vamos dar uma olhadinha lá no comecinho. Ó, essa é o arco seno. E eu acho que eu passei a conversa para vocês. Não tem nenhuma que tem u aqui em cima. Não, eu passei a conversa em vocês. Não tem nenhuma com u aqui em cima. Tem apenas aquelas com as raízes aqui, ó, aqui e aqui, mas nenhuma que tenha um u aqui em cima. Nós vamos agora começar com a integral definida e, obviamente, ela vai ter bastante utilidade no cálculo de áreas, né? Nós calculamos áreas até com integral indefinida antes, né? Mas a integral definida ela é mais apropriada para isso, né? Então, imagine aqui, ó, eu vou desenhar uma função qualquer, né? E como é que eu faço para calcular essa área? Eu faço o valor do y, né, vezes um dx. Aí eu calculo a área de um retângulozinho aqui, ó. Imagine que o dx ele seja um valor que não seja zero, né? Ele tende a zero, mas não é zero. Depois eu pego um outro ponto um pouco mais para frente, né? E calculo mais uma área. Depois eu pego outro ponto e calculo mais uma área. E essa área, a soma, né, da área desses retângulos me dá a área total. É isso que a integral faz, tá? Ela calcula, né? Veja que a integral é o quê? A integral é o y dx vezes o dx. E isso aqui representa uma soma, né? Uma soma desde um ponto x igual a
até um ponto x igual a b. Né? Isso na prática que é uma integral. Ela tem até o símbolo ds. Né? Vamos calcular então, do jeito bem difícil, essa área, que obviamente a gente sabe que é 3 vezes 2, essa área é 6. Tá? Vamos fazer por integral. Isso aqui vai ser a integral da função y igual a 2 vezes dx de 1 até 4. Isso aqui representa essa área 6. Tá? Isso aqui é um jeito difícil de escrever o número 6. Eu também consigo achar essa outra área aqui, ó, que nós já calculamos até em slides passados, né? Mas vamos calcular de novo. Isso aqui é 3 vezes 1 dá 3. Essa área aqui é 3 desse quadrado. E a área do triângulo é 3, essa altura, né? É base vezes altura sobre 2. Essa altura aqui também é 3, né? Então, 3 vezes 3, 9, 4,5. A área total vai ser 4 mais 3, 7,5. Tá? A área total vai ser 7,5. Tem um jeito difícil de escrever esse 7,5 também, que é integral desta função aqui, que é x mais 2, de x mais 2, dx, de menos 1 até 2. Isso aqui dá 7,5 também. O interessante é que mesmo sem saber calcular uma integral, a gente vai saber o resultado dessa área aqui agora, tá? Porque isso aqui é um quarto de círculo. Você sabe que essa área aqui, como o raio é 1, né? πr ao quadrado sobre 4. Você sabe que essa área aqui é π sobre 4, né? É um quarto de círculo. Então, um jeito difícil de escrever π sobre 4 é integral dessa função aqui da circunferência, dessa linha, né? Que é raiz de 1 menos x ao quadrado de x igual a 0 até x igual a 1. Então, o resultado dessa integral aqui é π sobre 4. Agora vamos calcular algumas integrais para ver se isso está certo. Eu vou fazer dessa do integral de 2, que é mais fácil. Então, integral de 2 é quanto? Integral de 2 é 2x. Só que daí a gente escreve assim, que é 2x, esquece o mais c, né? O símbolo da integral vira uma reta, né? 2x de 1 até 4. E aí nós fizemos 2 que multiplica 4 menos 1, né? O limite de cima menos o limite de baixo. Isso aqui vai dar 6, então bateu com isso aqui. Vamos fazer essa outra integral aqui do x mais 2 aqui embaixo, né? Integral do x mais 2 é igual à integral de x. A integral de x é x quadrado sobre 2, né? Vou colocar o meio de x quadrado, variando de menos 1 até 2, mais a integral de 2, que a gente sabe que é 2x, variando de 1 até 2. Vai ficar 1 meio, que multiplica, né, x quadrado, que é 4, né, é a de cima, né? Então é 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Tomar cuidado que esse menos não está entre parênteses, tá? Esse menos faz parte da operação do limite de cima menos o de baixo, tá? Só que é menos menos 1. Então, ali eu tenho que tomar cuidado que tem mais o menos 1 entre parênteses. Então, é x quadrado com o limite de cima menos x quadrado com o limite de baixo. Mais 2, que multiplica o x de cima menos o x de baixo. Isso aqui vai dar 1 meio, que multiplica 4 mais 1, 5. Mais 2, que multiplica 3. E aí você vai fazer as continhas aqui, vai dar 15 meios. Tá? Aqui você tem a resolução bem certinho. E essa última aqui é dureza, né? Essa aqui você não vai encontrar numa tabela de integral. Você vai me acreditar simplesmente por enquanto que é um quarto. Eu vou pegar um software aqui
para ver se ele me resolve essa integral aqui analiticamente, tá? Só um pouquinho. Dá essa coisa aqui horrível. Tá? Agora eu vou fazer variando de 0 até 1, tá? Π sobre 4. Olha aqui, ó, π sobre 4. Veja que esse último nós não resolvemos pela integral e resolvemos pela esperteza, né? Em cálculo 1 a gente vai poder ainda resolver pela esperteza. Em cálculo 2 nós vamos aprender como resolver esse tipo de integral, né? Mas daí eu vou passar a bola para a professora Michele, que vai explicar isso para vocês. Vamos com as aplicações da integral, que eu acho que é mais legal. Calcule a integral de x menos 1 dx, mas agora essa integral, ela tem limites, né? E lembrando que x menos 1 é uma reta, né? Então, x menos 1, vou dar uma pensadinha nessa reta, sempre é bom pensar. Quando y é 0, x vale menos 1. Então, é essa aqui, ó. Quando x é 0, y é menos 1. Então, é essa daqui. Então, esta aqui é a função y igual a x menos 1. Eu quero encontrar a integral de 0 até 2, né? De x igual a 0 até 2. Né? E aqui é o ponto 1. Isso aqui está muito mais bem desenhado aqui embaixo. Tá? Então, aqui eu tenho o x igual a 0, o x igual a 1, o x igual a 2. Quanto será que vale a área de 0 até 2 de x menos 1 dx? Eu olhando para esse desenho, imaginando que ele está em escala, eu diria que aqui eu tenho uma área negativa e aqui eu tenho uma área positiva. Então, matematicamente, dá 0. E essa área é muito útil, porque muitas vezes, imagine que você tivesse aqui um gráfico de força por distância. Essa área te representaria o trabalho feito, e o trabalho feito é 0, se a área média é 0. Quer dizer que tem momentos que você recebe trabalho e tem momentos que você faz trabalho. Vamos calcular essa integral aqui agora. Primeiro, a indefinida, né? Sempre vai ser útil a indefinida. A indefinida vai ser 1 meio de x quadrado menos x. Eu vou me esquecer do termo mais c, que é assim que eu resolvo, né? E aqui de 1 até 2 e de 1, aliás, de 0 até 2. E de 0 até 2. É dessa forma que eu calculo a integral de um limite até outro limite. Vamos fazer de 0 até 2 primeiro, né? Isso aqui vai ser 1 meio de 4 menos 0 menos 2 menos 0. Isso aqui vai ser 1 meio de 4 menos 2. 2 menos 2, que vai dar 0. Era o que eu esperava. A integral dá 0. Agora, nós temos que tomar muito cuidado. Se pede-se o resultado da integral, é 0 mesmo. Se pede-se a área, você vai ter que separar em duas áreas e fazer o módulo daquilo que é negativo. Tá? Isso é um detalhe, sim, das questões que a gente tem que prestar atenção. Vamos calcular agora a integral de 0 até 1. Tá? A integral de 0 até 1 de x menos 1 de x. Né? Obviamente vai dar um valor negativo. Né? Nós já sabemos, né? Mas eu vou fazer de novo a integral indefinida, que é 1 meio de x quadrado menos x. Só que agora eu vou fazer de 0 até 1. Aqui vai ficar 1 meio, né, de 1 menos 0 menos 1 menos 0. 1 meio menos 1, que é igual a menos 1 meio. Então, o valor dessa primeira área aqui é menos 1 meio. Eu já sei de cara, né, só olhando, que o valor da segunda integral aqui só pode ser mais 1 meio. Mas, mesmo assim, eu vou fazer. Tá? A integral de 1 até 2, né? Agora é de 1 até 2, de x igual a 1 até x igual a 2, da função x menos 1 dx.
Isso aí vai ser 1 meio de x quadrado de 1 até 2 menos x de 1 até 2, que é igual a 1 meio de 4 menos 1 menos 4 menos 1. Bom, isso vai ser 1 meio vezes 3, né, que é 3 meios. 4 menos 1 dá 3. Mesma coisa, né? 4. Ah, aqui não é 4 menos 1, aqui eu me enganei. Aqui é 2 menos 1, né? Porque aqui não é o quadrado. Né? 2 menos 1. Então, 2 menos 1 dá 1, menos 1. 3 meios menos 1 é igual a 3 meios menos 2 meios, né? Que vai dar 1 meio, né? Que é exatamente o que nós achávamos, né? Que ia dar. Bom, se for pedir qual que é a área, você vai fazer 1 meio mais 1 meio, que é 1. Né? Não existe área negativa. Mas se for pedido o valor da integral, aí você diz que é 0. Aí você simplesmente calcula a integral. Algumas curiosidades que a gente tem que analisar, não é nem curiosidade, é conceito, né? O valor da integral definida, que parte de um ponto e vai para o mesmo ponto, só pode ser 0, porque a área vai ser 0, que vai ser calculada. O valor da integral de uma função de um ponto A até um ponto B é quase igual ao valor da integral da mesma função de um ponto B até o ponto A. É quase igual, você só muda o sinal. Tá? Então, isso é intuitivo até, não é difícil. As mesmas propriedades que valiam para as indefinidas, valem para as definidas. Só tem uma propriedade nova, natural, que surgiu aqui, que a integral de A até B de uma função, né, a integral de, olha para o gráfico, de toda essa área é igual à integral desse pedacinho mais a integral desse pedacinho. Isso só faz sentido em integral definida. Em indefinida não faz o menor sentido. Agora nós vamos aplicar esse último conceito aqui, nesse exemplo 3. Encontre a área da curva cosseno de x, né, sob a curva cosseno de x, no intervalo de 0 a 2π. Tomar cuidado que cosseno de x tem área negativa também, né? Nós queremos a área de 0 até 2π, então nós queremos essa área aqui, essa área, mais essa área, mais essa área. Aqui é o 2π, ó. Aqui é o 2π. Ah, não, ele quer de 0 a π sobre 2. Eu falei de 0 a 2π, desculpem. Então, aqui está bem claro que é de 0 a π sobre 2. Nós só queremos essa área aqui. Então, não tem estresse. Eu só quero essa área aqui. Ele nunca fica negativo, né? Eu simplesmente faço a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de x de x. A integral do cosseno é seno, né? Então essa até ficou facinha, né? Seno de x, eu digo facinha porque o que engana é a integral do seno, que dá menos cosseno. De 0 até π sobre 2. Isso aqui é igual ao seno de π sobre 2 menos o seno de 0. O seno de π sobre 2 é 1, o seno de 0 é 0, então essa área é 1. Tá? Essa areazinha, né, é 1. Você pode até conjecturar essa área fazendo a área do triângulo, né? Você faz assim, ó, 1 vezes π sobre 2 dividido por 2. Então, vamos arredondar esse π aqui para 3, né? Isso aqui vai ficar igual a 3 dividido por 4. Né? 3 dividido por 4 eu vou arredondar com 0,9, é 0,75, né? Então, a área do triângulo, obviamente, ela é menor, né? Ela é menor do que a área dessa cossenoide. Então, faz sentido, né? Isso aqui dá 0,75, né? E essa outra área um pouquinho maior do que a 1. Então, a integral calculou certinho. Bom, faça uma conjectura a respeito do valor dessa integral. Então, faça uma adivinhação, né? Viaje na maionese. Bom, qual que é o valor
dessa integral aqui, ó, é 0 ou é 2? Júlia e Flávia. 2, talvez? 2, perfeito. A área é 2. A área é 2. E o valor da integral é que vai dar 0, mas a área é 2. Mesmo porque para calcular a área, eu preciso fazer a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de x dx, mais a integral de π sobre 2 até π do cosseno de x dx. Isso aqui vai dar 0 por enquanto, né? Aqui eu tenho que colocar um módulo, tá? Coloca módulo. Se você quiser, pode colocar módulo aqui também, porque módulo do que é positivo fica positivo. Tá? É assim que eu calculo a área. E vai dar 2, de certeza. Né? Porque essa área aqui deu 1, obviamente essa aqui deu 1 também, e a área total é 2. E se você fizer isso aqui, né, vai dar 2 também. Esse aqui nós já fizemos, dá 1. Né? Vai dar módulo de 1, que é 1. Esse outro aqui a gente vai calcular agora. Né? Integral de π sobre 2 até π de cosseno de x dx, né? A gente já sabe que isso dá seno de x, então isso vai dar seno de π menos seno de π sobre 2. Seno de π é 0, seno de π sobre 2 é 1, então menos 1, que vai dar menos 1. Logo, eu vou ficar com área igual a módulo de 1, que nós calculamos bem antes, mais módulo de menos 1, que a gente acabou de calcular, que vai dar 2. Bom, um teorema aqui que é fácil de entender também, se eu tenho duas funções aqui, f de x azul e g de x roxinha, né, enquanto o f de x for maior do que o g de x, a integral do f é maior do que a integral do g. Claro, porque é a área, então é fácil de entender isso. É chamado de teorema fundamental do cálculo que a gente acabou de ver, né, que é a integral definida, a antiderivada substituído o valor do limite superior, menos a antiderivada substituído o valor do limite inferior. Calcular a área.